mande eu parar, mas Deus fala assim para mim assim, olha, Ele te levantou dentro da tua família para fazer a diferença. E o que Ele permitiu o diabo fazer na tua família. E Deus permitiu o diabo entrar com doença. E Deus permitiu o diabo fazer aquela bagunça toda. É para quando ele te ganhar um ponto contigo, quando você buscar Ele e você tiver Ele na tua vida, Ele vai fazer a diferença na tua casa. Deus me mostrava o nome cemitério, mano. E tu chorava muito. E Deus dizia para mim assim, diz para ele assim, tudo que acontece na vida dele é só permissão minha. Tu foi chamado por Deus, não é para ficar lá atrás, não, tu é de frente. Tu é cabeça. Não é para ficar em banco, tu se levantou para estar lá em cima. Porque ali é altar. A Bíblia diz que altar significa holocausto. A Bíblia me ensina também que lá no holocausto é lugar de sacrifício. Eu para estar lá em cima tem que ser sacrifício, mano. E Deus sabe aquilo que vai passar. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Escute uma coisa. Comece agora a rever suas amizades. Porque Deus fala para mim assim uma coisa. Nem todo mundo está preparado para andar contigo. A Bíblia vai dizer que tem muitas capiteiras na casa de Jairo chorando. Jairo sai de casa, deixa a filha chorando. Eu começo a pregar bastante. E Deus fala assim que lá dentro da Bíblia vai me ensinar uma coisa. Que na casa de Jairo tinha umas pessoas chamadas carpinteiras. Recebia dinheiro para chorar e glória. E quando Jesus chegou, botou as carpinteiras para fora para operar o milagre. Deus ele vai colocar as pessoas para fora da família para primeiro operar o milagre do busco. Você está entendendo que as carpinteiras não podem participar da bênção que tu tem para a tua vida? Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus, viu, cara? Tá? A última resposta vem de Deus. Tu só está ainda voltando para casa todo dia por causa do jumento. Abra sua Bíblia em nome de Jesus. Daqui a pouco. Deixa eu tentar pregar aqui. Bem, eu não tenho uma mensagem preparada para vocês, não. Porque eu sou analfabeto. Depois que eu fiquei doido, hoje eu estou bom, sabe, na cabeça. Você está Quando eu fui doido, já fui doido já. Eu não consegui ler mais, não. Eu deixo o carro, não consegui mais. Mas Deus ele é fiel na minha vida. Abra sua Bíblia no livro do Êxodo, 14, versículo 15. Êxodo 14, versículo 15. Segura aí que nós vamos ter algo para fazer. Não me deram o horário, eu costumo pregar 3 horas e meia. Então vai ter muito tempo aqui ainda. Amém? Você vai bater neste tempo. Deixa eu meditar aqui. Disse o Senhor a Moisés: por que amas a mim? Diz aos filhos de Israel que acha. Deixa para a Bíblia aberta e se sente em nome de Jesus. Amém? O ciclo de oração ela é uma base de tudo. O ciclo de oração ela é base da congregação. O ciclo de oração é base de uma família. O ciclo de oração é base de uma pessoa estruturada. O ciclo de oração ela é base de um grupo. O ciclo de oração ela é base de uma liderança. O ciclo de oração ela é base de tudo que Deus levanta. Porque onde tem oração tem intimidade. Onde tem intimidade tem autoridade. Quando tem autoridade tem resposta. E quando você tem a resposta, essa resposta chama de vitória. Porque a Bíblia vai me ensinar uma coisa. Que aonde tem oração, Deus levanta do trono para ouvir. Aonde tem a oração, Deus levanta do trono para operar. A Bíblia vai me ensinar uma coisa que antes mesmo de Jesus ele vir à terra, ele larga a sua glória. Por que ele largou a sua glória? Para ensinar que o homem ele tem que buscar no monte. Para ensinar que o homem ele tem que buscar no joelho. O negócio é que a minha esposa tem que buscar por mim. A minha esposa tem que buscar pela minha casa. A minha esposa tem que ajoelhar. Mas eu não posso pagar preço. Porque o cabeça não quer descer. O cabeça não quer reconhecer. Eu estou pregando para uma igreja nessa noite. E a partir do momento que você sair daqui, não só a tua esposa vai orar, mas o teu filho vai orar também. Não só o teu filho vai orar, mas você como cabeça vai orar também. Porque a Bíblia vai me dizer uma coisa, que quando o homem ele ora, ele busca, ele tem resposta. Lá em Gênesis capítulo 18, Abraão está orando sozinho. Não tinha Sadraque, Mesaque, nem Abednego para orar com ele. Ele estava sozinho por causa da desobediência. Logo ele foi capturado, logo estava preso. Mas Abraão ele começa a orar. A Bíblia vai dizer que a oração foi tão impactante que Deus mandou 2 anjos a tirar logo o vida daquele lugar em Sodoma e Gomorra. A Bíblia
chama a atenção que quando não tem mais saída, Jesus é ela. Jesus é a saída. Quando não tem mais porta aberta, Jesus ele vem para abrir a porta. A Bíblia vai me dizer em Lucas capítulo 7, versículo 36, que existe uma mulher pecadora. E essa mulher pecadora, ela ouve falar de Jesus. Ela ouve falar que Jesus estava operando milagre. Mas ela ouve falar também que Jesus estava na casa do fariseu. A Bíblia vai me dizer uma coisa, que Jesus ele entra, a porta fica aberta. Você não entendeu ainda, não vai entender agora. Quando tu tiver a atitude de se levantar e buscar a presença de Deus, não importa se a porta esteja fechada. Onde tem porta ele vai abrir. Aonde tem graça ele vai arrebentar, vai fazer você passar. Porque a tua atitude vai te aproximar de Deus. A tua atitude vai te aproximar do Espírito. E quem tem presença do Espírito Santo não fica no chão. Quem tem presença de Deus não fica de cabeça baixa. Quem tem oração tem presença. E quem tem a presença tem vitória. Deus ele pega Moisés no tempo de criança. Deus ele pega Moisés no tempo que era uma criança que naquela época estava começando a matar, porque Moisés já tinha sido anunciado. A filha de Moisés tinha sido anunciada. Sua mãe, ele pega e coloca em uma cesta e coloca no rio. Quando coloca no rio, Moisés é achado. Ou seja, quem mais temia Moisés, Deus usou pessoas que eram para matar, para colocar ele lá para fazer a diferença. A pessoa que poderia matar Moisés, colocou ele lá dentro do cativeiro para fazer a diferença. Você não entendeu ainda. Deus vai pegar você pequeno, vai colocar no lugar de cativeiro. Ele vai te tornar grande para fazer a diferença nesse lugar. Deus ele olha para Moisés, ele não vê só um menino. As pessoas olhavam para Moisés, era só uma simples criança. Mas quando Deus olhava para Moisés, Deus ele tinha algo com ele. Espera aí, o meu povo está sofrendo. O meu povo está sofrendo. Eu preciso de uma pessoa lá, eu preciso de um instrumento. E eu preciso de uma pessoa para operar a minha obra lá, para eu usar para fazer a obra. Eu vou chamar Moisés não só como um pequeno menino, mas como um grande homem, um implantador da minha lei e um libertador do Egito. Porque Moisés ele foi um implantador de lei e foi um libertador do Egito. Mas espera aí, pastor, o que é que tem a ver com o que você está pregando sobre oração? Deus falava com Moisés a todo momento. Quando tu sair do Egito, deixa teu Egito para trás. O problema é que quando eu entro daquela porta para dentro, o Egito vai comigo. Quando eu saio daqui, eu levo o Egito para minha casa. A minha família não aguenta passar pelo Egito que eu passo. Porque Moisés, quando foi chamado por Deus, Moisés era sozinho. Mas ele sai do Egito, entra no deserto para aprender a ser profeta. Quando Moisés se depara com o seu sogro. Seu sogro vai te apresentar a sua filha, que futuramente seria a sua esposa. Uma pastora estava cuidando de ovelhas. Ele pega e começa a aprender a cuidar de ovelhas. Ele começa a aprender a ter cuidado. Ele começa a aprender o que é uma vida diferente. Mesmo no teu deserto, tu vai aprender a viver diferente. Mesmo no teu deserto, Deus ele vai falar contigo: eu vou fazer jorrar água, eu vou fazer cair do céu, mas precisa de você ter a atitude de levantar. Nenhum deserto veio para matar crente. Nenhum deserto veio para matar quem busca a presença. O deserto ele veio para aperfeiçoar. O deserto ele veio para você crescer. O deserto veio para te levar mais para perto de Deus. Tu só vai ver a sarça queimar e não sumir da tua frente quando você estiver no Espírito. Mas o problema é que a sarça queima e eu não estou no Espírito. Eu estou vendo ali tudo que eu estou conseguindo, Satanás está levando. Porque eu estou esquecendo de orar. Eu estou esquecendo de buscar. Escute aqui uma coisa: o que é mais importante dentro de uma casa de Deus, dentro da tua casa, é uma coluna de oração. Eu fico muitas vezes vendo o ciclo de oração está louvando, o ciclo de oração está adorando, mas é um converseiro danado. Escute aqui uma coisa: tem pessoas que não sabem nem o que é a palavra que foi pregada na igreja. Aleluia! Quando sai para casa, não sai sem ouvir nada. Abra o coração, abra o seu olho espiritual aqui dentro. Escute aqui uma coisa: quando você deixar Deus entrar na tua vida, tu vai ver a transformação que Deus vai fazer. Porque quando Deus ele chama Moisés dessa forma, ele chamou Moisés sozinho. O problema é que muitas vezes eu entro no deserto, mas eu quero fulano comigo, eu quero ciclano comigo, porque o fulano ali, ele é muito meu amigo. O fulano ali, ele tem dinheiro, vai me ajudar. O fulano ali, ele tem cargo, vai me levantar. Está tudo errado. Vou te provar dentro da Bíblia mais uma vez que não é toda pessoa que vai estar com
contigo na tua caminhada. Nem todo mundo está preparado para enfrentar a tua guerra, porque lá em Juízes capítulo 4, a Bíblia vai me ensinar uma coisa. A profetisa chamada Débora, ela vai começar a ouvir falar de Baraque. Baraque chega até ela e diz assim: Débora, tu vai agora liderar todo o meu povo, 10.000 homens. Ela disse: eu vou, Baraque, mas eu só vou se eu escolher quem vai comigo. E ela começa a escolher lá no livro de Gênesis 49, 3 filhos de Jacó: Isacar, Naphtali e Benjamim. Qual foram os 3 nomes que eu falei, igreja? Porque Isacar, a primeira pessoa que ela chama. Jacó, antes de morrer, chama cada um dos seus filhos e começa a lhes falar dos seus dons. Muitas vezes os pais chamam seu filho e chega para um canto e diz assim: olha, vamos orar aqui, eu vou te ensinar o que é o teu dom, eu vou te ensinar o que Deus tem para a tua vida. Mas o filho é desobediente e começa a querer experimentar outra coisa lá fora. O filho é desobediente e começa a querer buscar outra coisa lá fora, porque o teu pai é chato, a minha mãe é chata, eu não tenho que obedecer. Mas escute uma coisa: todo filho que obedece o que o pai fala e o que a mãe fala, seus dias são prolongados na face da terra. Quando Débora, ela escolhe essas 3 pessoas, ela escolhe um homem chamado Isacar. A Bíblia vai me dizer que Isacar tinha ossos fortes. A Bíblia vai me dizer que Naphtali tinha boas palavras. A Bíblia vai me dizer que Benjamim lutava de manhã e contava a vitória de noite. Ou seja, ela sabia que a guerra era difícil, ela sabia que a guerra era muita luta, ela poderia fracassar, ela poderia ficar fraca e cair, mas se ela tivesse uma pessoa de ossos fortes do lado dela, ia pegar pelo braço e ia colocar de pé. Ela sabia que ela poderia ficar de pé, mas ela sabia também que ela poderia desanimar. Ela sabia que Naphtali ia estar do lado dela. Ei, Débora, Deus é contigo, Ele colocou você de pé e a vitória é tua. Ela sabia que quando ela ficasse de pé e permanecesse na luta, ela sabia de uma coisa: ia lutar o dia inteiro, mas à noite precisava de descanso. Ela chama Benjamim, e Benjamim é um homem que lutava de manhã e contava vitória de noite. Ela chama essas 3 pessoas. Benjamim chega perto dela, ela luta de manhã e conta a vitória de noite. Ou seja, se você escolher ossos fracos, vai cair, vai te levar junto. Se você escolher maus palavras, você vai desanimar e ele vai desanimar também junto. Mas se você escolher uma pessoa que vai lutar de manhã e contar a vitória de noite, tu vai passar o teu dia de luta, mas à noite tu vai vir para a igreja: ei pastor, ei líder, eu quero contar um testemunho, porque minha oração foi ouvida, a pessoa certa estava comigo, a pessoa certa estava do meu lado. Vou tentar terminar a orar certo. Vocês pensaram que era 3 horas e meia, eu gosto de obedecer. Amém? O pessoal achava que era 3 horas e meia. Escute aqui uma coisa: quando Deus ele chama cada um, ele chama com um propósito. Mas o problema, meu irmão, é porque nós precisamos, muitas vezes a gente precisa, no nosso meio, precisamos do irmão para estar pegando a nossa mão. Quando a Bíblia vai dizer que o filho pródigo ele sai de casa, o seu filho ele fica, o pai fica na porta. O que me chama a atenção é que ele levanta, e o levantar dele faz ele lembrar do pai. Quando ele levanta, ele lembra do seu pai. Ou seja, ele lembrava que ele tinha honra, ele lembrava que ele não era empregado, era patrão. Ele lembrava que ele sentava na mesa não com os pobres, mas sim com o ser humano. Ele lembrava que ele comia uma boa alimentação. Ele lembrava que lá ele tinha honra, ele tinha umas novas vestes. Ele começa a ter uma atitude: se eu lembrei do meu pai, eu vou voltar. Se eu voltar, ele vai me perdoar. Quando ele vem chegando na casa, quando ele vem chegando longe ainda, a Bíblia vai dizer em Lucas 15, 24, no versículo 24, que a Bíblia vai dizer que o seu pai, ele avista seu filho de longe. E está escrito que quando ele avista seu filho de longe, ele começa a falar com os seus filhos: ei, prepara a melhor roupa, prepara o melhor anel, vamos matar o melhor filho, porque aqui na minha casa hoje tem que ter festa. Porque antes meu filho estava morto, hoje ele vive. Antes ele estava perdido e hoje foi achado. Escute aqui uma coisa: Deus não é exclusivo só seu, Deus não é exclusivo da minha carteirinha, porque a minha carteirinha não me leva para um lugar melhor do que você. A minha carteirinha não me garante a salvação, mas a minha comunhão, a minha intimidade, ela vai me aproximar da salvação, ela vai me aproximar de Deus. Quem estiver pensando que carne e igreja vai levar para o céu, vai estar muito enganado. Quem estiver pensando que não tem que conhecer a ovelha, está ficando enganado, porque o pastor que não conhece a dor da ovelha, ele precisa entender uma coisa: que Jesus Cristo, quando veio à terra, antes mesmo de ir para a cruz do Calvário, a Bíblia vai me ensinar que ele foi como uma ovelha muda.
pastor, ele foi mestre, mas ele foi ovelha na cruz do Calvário. Jesus ele estava ensinando duas coisas: o pastor tem que cuidar de ovelha, mas a ovelha tem que respeitar a sua vida. Ele estava ensinando: você quer a atenção do teu mestre, siga ele. Tu quer a atenção do teu pastor, quer as palavras certas, obedeça a ele. Porque a Bíblia vai dizer: obedecei vossos pastores, obedecei o vosso filho, que ele vela pela tua alma. Então, quando tu obedece o teu líder, tu obedece a Deus. E quando tu obedece a Deus, tu está conseguindo se chegar mais perto da tua vitória. Porque sem a obediência não se alcança a graça. A Bíblia vai me ensinar uma coisa que Moisés ele levantava no deserto. Eu fiquei pensando assim uma coisa e falei: meu Deus, por que deserto? Porque deserto é onde você pega experiência. Você não tem como ensinar alguém a sair do deserto se você não tiver passado por ele. Tu não vai saber ensinar como a pessoa vai sair do deserto se você não tiver entrado nele. Então, quando Moisés entra no deserto, ele entra sozinho. Não tinha mais amigo, não tinha mais pai, não tinha mais quem o criou, não tinha mais o seu ouro, não tinha mais o seu dinheiro, não tinha mais o seu status, não tinha mais nada. Porque o que ele precisava era do Espírito, não da carne. O que ele precisava era eterno, não da aparência. E quando ele entra no deserto sozinho, ele entra com uma missão de aprender, de se fortificar e libertar o povo do Egito e implantar a lei na terra. Eu vi uma pessoa dizer que eu tinha esquecido o Velho Testamento. A Bíblia ela contém 1189 versículos, 960 do Velho Testamento. Se eu começar a arrancar o Velho Testamento, eu nunca vou saber como alcançar a graça. Escute aqui uma coisa, igreja: para você se alcançar a graça, você tem que ter obediência. Mas para ter obediência, você tem que conhecer. Como tu vai conhecer Jesus? Como tu vai conhecer a palavra? Se eu não quero seguir de Gênesis até o livro de Malaquias, porque o livro de Malaquias foi o último profeta que foi levantado por Deus para a vida de Jesus. E quando o livro de Malaquias ele vem falando de dízimo e oferta, tem gente que diz que isso aí não é de Deus. Dízimo e oferta é Bíblia, dízimo e oferta é lei e tem que ser cumprida. Se tu quiser alcançar a graça, se tu quiser ultrapassar dessa luta, quiser sair desse deserto com a graça de Deus sobre a tua vida, obedece o que está escrito, não obedece o homem. Porque quando Daniel ele começa a orar no capítulo 6, no versículo 10, ele começa a ver uma escritura que o rei tinha decretado. O homem decretou uma lei, deixou assinado, mas ele não cumpriu. Peraí, pastor, tu está ensinando que tem que ter obediência, mas eu tenho que ter obediência àquele que está lá em cima, mas não obedecer àquele que está aqui embaixo. Quando Daniel ele olha, ele começa a ver uma escritura que é contra tudo aquilo que ele tem aprendido, e é tudo contra aquilo que ele sabia sobre Deus. Ele diz: eu não vou me curvar, e o melhor ponto que eu tenho que buscar é oração. A Bíblia vai dizer que Daniel orava 3 vezes ao dia, e quando ele orava 3 vezes ao dia, ele estava próximo de Deus, ele estava buscando a presença. A Bíblia vai dizer que as pessoas começaram a ver Daniel entrar no seu quarto. Tem muita gente que não quer enfrentar o que tu enfrenta, mas quer a bênção que tu tem na mão. Tem muita gente que não quer orar, que não quer descer, mas quer ter o cargo na tua igreja. Tem muita gente que não quer orar, não quer obedecer, mas está querendo algo que você está conseguindo na tua vida. Escute aqui uma coisa: quando Daniel ele sobe ao seu quarto, ele vai buscar uma intimidade. E quando ele vai buscar essa intimidade, ele vai buscar a presença de Deus. E quem tem a presença de Deus, o leão não toca. Quem tem a presença de Deus, o leão não chega perto. Quem tem a presença de Deus, o leão não vai morder. E entra na cova, é jogado em uma cova. Eu estou falando mais uma vez aqui de oração. E quando Daniel ele veio nos ensinar que quanto mais você busca, mais você encontra, ele entra dentro da cova. As pessoas que falavam de Daniel, chegou para o rei e disse assim: olha, rei, Daniel está orando 3 vezes ao dia. Olha, rei, Daniel ele está orando 3 vezes ao dia. E aí, tu desse um decreto, o homem não quis obedecer. E o decreto que tu desse é que ele fosse jogado na cova. O rei manda cumprir esse decreto. Quando Daniel ele entra dentro da cova, Daniel se depara com um monte de leões. Mas Daniel ele já tinha a presença de Deus porque ele buscava. Ele já tinha a presença de Deus porque ele orava. Quando Daniel entra dentro de uma cova, Deus ele começa a fazer o leão jejuar. O leão não teve fome para morder o Daniel. O leão não chegou perto de Daniel. Eu fico olhando quantas pessoas olham para o que tu busca, olha para a tua luta, não tem a atitude de buscar como você tem, e quer aquilo que você tem na tua mão.
Mas escute uma coisa, a Bíblia vai me ensinar que quando Daniel ele é jogado na cova, a ira de Deus é tão grande que as pessoas que falaram de Daniel é jogado dentro da cova, e antes mesmo de cair os corpos no chão, seus ossos foram lacerados pelos leões. Escute aqui uma coisa, quando você ora e você busca, você tem presença, e quando tu está na casa do Pai, tu tem proteção, ninguém te toca. A Bíblia vai me dizer uma coisa, que quando Deus ele chega para Jeremias levanta e desce a casa do oleiro. Eu comentei com o irmão que, no meu ponto de vista, o filho só ouve a voz do pai quando ele está intimidado. Ele só ouve a voz do pai quando ele busca. Ou seja, quando Deus mandar te descer, não é porque tu está errado, é porque Ele quer que você veja as suas obras. Ele quer que você veja o resultado da tua oração. Ele quer que você veja aquilo que Ele tem de melhor para a tua vida. Porque Daniel ele viu isso. Quando Deus ele fala com Jeremias para descer, Jeremias vai ver as obras de Deus. Jeremias vai ver algo diferente. Jeremias vai ver o fruto da sua oração. Ele vai ver por quê? Porque quem busca, quem desce, é sinal que tem intimidade. Você só está aqui hoje é porque tu tem intimidade com Cristo. Escute uma coisa aí, tem aquela porta para cá. Esqueça quem está no altar, esqueça quem está pregando, esqueça quem está louvando. Entenda uma coisa, que é o único que vai mudar a tua vida e mudar a tua história. Primeiro ponto é a tua atitude, de vir até a casa. Segundo ponto que eu vejo é a presença de Deus na tua vida quando chega, transforma tudo. Porque lá em Ezequiel 37, no versículo 7, ele está dizendo assim: então eu profetizei, e eu vi ossos contra ossos, batendo, ruindo, se juntando cada osso em seu lugar. Deus ele vai permitir muitas coisas sair fora do lugar para colocar lá, para usar você como instrumento. Fica de pé em Jesus, que eu gosto de obedecer. Amém? Eu gosto de obedecer. Prazer. Deus tem a tua vida muito grande. Deus fala assim, Deus fala para mim assim, tu conhece há muito tempo? Deus fala para mim assim que levantou ele como profeta, pregador. E Deus me mostrava o que esse menino tem no coração. Deus me dizia só uma coisa, porque ele passa na vida dele, e ele chega aqui dentro, e consegue sentir a presença. Nós que somos crentes velhos, eu não ter mais vergonha de sentir o que esse menino está sentindo. Deus me dizia assim que há 2 meses atrás, para cá não tem sido fácil. Deus está pedindo mais atenção com ele. Fala com ele. Se você não falar, ele não vai saber. Viu? Se ele não falar, ele não vai saber o que você está passando. Ele não vai saber o que você está sentindo. E isso aí está te matando. Ele tem quantos anos? Vai ser você sentir tudo e sair sozinho. Então, o líder da tua igreja, e da forma que tu busca aqui, tu pode conversar com ele, que ele vai ser teu amigo, e teu líder espiritual.
pastor e Raul seria direito. Eu vou ter 5 minutinhos aqui. Você vai ficar mais 5 minutinhos aqui comigo. Hoje eu comentei sobre uma mulher que ela foi paralítica e Deus levantou ela da cama. Eu comentei sobre uma mulher que o médico tirou 2 litros de pus da barriga dela. E ela lá dela. Essa mulher ela tinha um irmão, ela se converteu a primeira vez, e ela dizia assim para seu irmão que ia ser pastor e pregador da palavra. Ele falou, mas não serve para mim essas coisas, não é para mim. Isso aí não é para mim. Ele cresceu, foi cortar o negócio, só que ele amava tanto a mãe dele que ele dizia que quando ela morresse, ninguém avisasse, ele tinha medo da reação. Passou-se um tempo, ele estava bem, entrou esse carro, trabalhava de soldador na Petrobras. Parou 2 mendigos na frente dele e perguntou se ele conhecia Jesus. Ele disse, eu conheço. O mendigo falou assim, você não conhece Jesus. Eu sou Jesus e a partir de hoje tu vai fazer a minha vontade. Ele foi para casa, ligou para a mãe dele, na outra semana ela não falava normal. Ele teve que cuidar dela 1 ano e 6 meses. Quando ela faleceu no hospital, ele veio ela sozinha, enterrou. Na saída do cemitério ele perdeu a memória, foi morar dormir numa caixa de lixo, comer lixo. Que nem louco, doido. Passou-se 4 meses, esse rapaz acordou uma vez, o rapaz ele veio trazer um café para ele disse assim, não, eu não quero, eu tenho que cuidar da minha mãe. O rapaz falou, tu já enterrou tua mãe por 4 meses. Deus começou a falar na boca do rapaz. Falou desse jeito assim, só tem tua filha que tem tua filha. Nasceu e estava dentro dessa caixa. Te fiz uma promessa, falei que isso aconteceu. Eu comecei a ajoelhar nesse momento. Esse rapaz sou eu. Comecei a ajoelhar nesse momento e falei com Deus: Deus, muda a minha história que eu estou desse lugar. E Deus mudou meu nome, Cristiano, para pastor Cristiano, pregador da palavra. Eu estou aqui para dizer assim: se você obedecer, tu vai alcançar a graça. Amém? Não largue os seus problemas. Não deixe Satanás, não negocie o teu chamado, não deixe o diabo parar o seu chamado. Não venda, não dê, não empreste, não entregue, não desista. Quem tem a presença não fica no chão. Quem tem a presença, ele persevera. Amém? Que Deus abençoe você no nome de Jesus. Não vou virar vigília aqui. Deus em Cristo nos abençoe, pastor Cristiano, essa palavra nesta noite. Porque cada um que sair daqui vai ouvir, aquilo que Deus requer de cada um de nós, como servo, filho, obediente à sua palavra. Irmãos, eu quero deixar mais alguém aqui para nós orar com nós. As pessoas podem pedir. Primeiro, quero agradecer mais uma vez ao pastor, Deus abençoe o seu ministério. Quero agradecer os cantores.